Paz do Senhor, povo de Deus. Paz do Senhor, bom dia para todos vocês que estão chegando aqui na nossa live fundamentada na palavra. Sejam bem-vindos aqui nessa manhã, em nome de Jesus. É uma bênção ter vocês aqui para mais uma live, para mais um tempo onde o Senhor vai falar conosco, como Ele já tem falado, como Ele já tem orientado. Hoje não será diferente. Muito bom dia, Nativa Panificadora. Seja bem-vinda. Muito bom dia. Deus te abençoe. Paz do Senhor, minhas irmãs. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos que estão aqui. Sejam bem-vindos à live fundamentada na palavra. Sejam bem-vindas. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que seja um dia poderoso na presença do Senhor. Que seja um dia de vitória. Sueni, bom dia, minha irmã. Paz do Senhor. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Ana Lu, paz do Senhor, bom dia. Josiane, Data Flórida, bom dia. Thaís Santos, bom dia. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Mariana. Monique, paz do Senhor. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam bem-vindas aqui na live fundamentada na palavra. Que maravilha, irmãs. Que maravilha. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu tirei o somzinho no fundo porque eu não gosto de falar com o som atrás não, gente. Bom dia, gente. Paz do Senhor. Vão se achegando aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, porque vamos falar sobre ampliar a visão. Nós estamos aí numa construção de palavra e todas as palavras elas vão se conectar. No final vai dar tudo certo. Você vai perceber depois que terminar essa primeira temporada de lives, você vai perceber que cada palavra ela teve uma direção, um fundamento e cada uma vai encaixando na outra. É uma engrenagem que o Espírito Santo está construindo e vai ser poderoso. Hoje vai ter uma palavra de vitória para o nosso coração. Sejam bem-vindas, bom dia. Enquanto o povo vai chegando, eu já vou começar aqui orando para nós já entrarmos na palavra e receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã, amém? Se você não pegou sua Bíblia, dá tempo de pegar a sua Bíblia. Pega aí uma canetinha, um lápis. Gente, se vocês ouvirem barulho, latido de cachorro, fiquem tranquilos. Não é meu, mas esqueçam o cachorro. Porque eu tô tentando esquecer, gente. Misericórdia, oremos. Então não vamos nos distrair. Vamos orar para começar a nossa live? Se você sentir vontade de compartilhar com alguém, alguma irmã que você sabe que está precisando ter a visão ampliada, encaminha essa live, envia para alguém, envia para uma irmã que o Espírito Santo trouxe a sua memória agora, envia para essa irmã que o Espírito Santo está te indicando para que ela tenha a visão espiritual ampliada. Envia aí para uma varoa, porque eu sei que tem uma varoa aí precisando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar e te exaltar nessa manhã. Nós queremos entregar a ti, Espírito Santo, o controle da nossa mente, do nosso coração. Nós queremos, em nome de Jesus, que a tua presença, meu Deus, seja real em nosso meio. Nós queremos sentir a tua graça, nós queremos sentir a tua manifestação, nós queremos sentir, Espírito Santo, tu falando ao nosso coração. Pai, repreende as distrações, repreende todos os males, Senhor, que se formam nos ares. Todos os meios, todos os veículos, Pai, de distração, sejam repreendidos no poder e na autoridade de Jesus. Pai, que tenhamos paz, que tenhamos direção, que tenhamos sensibilidade, que tenhamos, ó Deus, a nossa visão espiritual aberta nessa manhã. Que possamos receber, Jesus, tudo aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Vai repreendendo, meu Deus, toda seta maligna. Vai repreendendo todo o laço do inferno, todo o embaraço, Deus, que tenta, Deus, calar a voz das minhas irmãs, embaçar as vistas das minhas irmãs. Está repreendido toda a batalha espiritual que tenta se formar nos ares
no lar delas, Pai, em nome de Jesus. Abra os nossos ouvidos nessa manhã, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais nessa manhã, fala conosco. Eu entrego cada mulher aqui, Senhor, em tuas mãos. A Daiane, a Luísa, a Ângela, a Valentina, todo mundo que está entrando, eu entrego aos teus cuidados, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos. Eu abençoo essas mulheres, eu abençoo essas famílias aqui representadas. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, fale com cada um de nós nessa manhã. Manifesta a tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas. Espírito Santo, nós somos do Senhor, nós te pertencemos. Toma tudo em tuas mãos. A nossa vida, a nossa casa, o nosso dia. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Minhas irmãs, sejam todas bem-vindas. Vocês que entraram aqui agora. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Que possamos ter aqui um dia de bênção, um dia de vitória. Vamos para a palavra? Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 21. Hoje nós vamos falar de uma mulher que teve a visão ampliada. Ela teve a visão expandida, depois ela teve a visão ampliada, e ao longo do negócio aqui nós vamos entender sobre essa expansão e essa ampliação. Hoje nós falaremos de uma mulher, creio que a maioria de vocês conhece, que é Agar. Hoje nós estaremos falando sobre Agar, a mulher que teve a sua visão ampliada. Então abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Thalita, bom dia, paz do Senhor. Camila, Lourdes, Ângela, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Café com Deus, seja bem-vinda, paz do Senhor, é um prazer tê-la conosco. Minhas irmãs, mais uma vez, se o Espírito Santo direcionar alguém no teu coração, encaminha lá e abençoa alguém, envia para uma mulher que precisa hoje ter a visão ampliada em nome de Jesus, amém? Vamos para a palavra, Gênesis 21, vamos ler a partir do versículo 14, em nome de Jesus. Alguém consegue deixar aqui para mim no comentário Gênesis 21, 14 ao 20? Se alguém puder, eu agradeço. Enquanto isso, vou aguardar um pouquinho a Thalita avisar lá o grupo. Glória a Deus. Irmãs, que maravilha tê-las aqui. É muito bom, irmãs, que muitas têm se atentado mesmo ao chamado do Senhor, a voz do Espírito Santo. É muito bom que nós estejamos atentas ao que o Senhor deseja para as nossas vidas. Amém. Consegui fixar. Obrigada, Monique. Obrigada, Sueni. Vocês são uma bênção de Deus. Gênesis 21, do 14 ao 20. Então, vamos ler a palavra. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Entregou-as a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se a uma distância de um tiro de flecha, porque ela pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Levante-se, porque Deus ouviu o menino chorar. Levante o menino, Agar, e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito.
Versículo 19, só para reforçar. E Deus abriu os olhos de Agar. E é aqui que nós vamos começar. Mas primeiro, minhas irmãs, nós vamos aqui compreender algumas questões. Nós vamos entender aqui, nós queremos falar hoje sobre a visão ampliada. E o que é uma visão ampliada? Para a gente começar a entrar na palavra, nós precisamos entender o que é, qual é o significado de ter uma visão ampliada. E visão ampliada é maior clareza sobre uma situação existente. Significa aumentar, tornar maior aquilo que já existe. É como se Deus colocasse um zoom sobre algo específico, permitindo-lhe enxergar com mais clareza, com detalhes, enxergar com os detalhes que não via antes, que passava despercebido. Então, ter uma visão ampliada é ter maior clareza sobre uma situação já existente. Ter uma visão ampliada é ver melhor aquilo que já existe. Ter uma visão ampliada é ver com profundidade, com nitidez, e tendo ali a certeza que o Senhor está dando uma clareza maior. E eu achei muito interessante essa parte da visão ampliada, que é ver com profundidade e nitidez. E aí nós entramos no texto. Gênesis 21, do 14 ao 20, vamos ler aqui, vamos entender a história de Agar, a mulher que teve a sua visão ampliada. Agar, quem foi Agar? Agar era uma egípcia, serva de Sara, esposa de Abraão. E a história começa lá em Gênesis 16. Seu nome provavelmente significa fuga, estrangeira. Sara era estéril e queria ter um filho. E nisso ela dá Agar como uma concubina para Abraão, para que se formasse ali uma descendência. E aí a gente já gosta de usar essa situação de Sara, porque Sara ela quis dar jeitinho, né? Sara quis adiantar a promessa. Sara queria dar o seu jeitinho humano ali de ajudar a Deus. E nisso que Sara vai ajudar a Deus, querendo ter um filho, querendo ter um descendente, ela coloca Agar na situação. E aí, né, minha irmã, depois tu vai ver o problema se formando, né? Porque Sara ofereceu Agar para Abraão, concubina, Agar engravida, e ali um conflito começa. Ali o negócio já começa a ficar estreito. Por quê? Porque agora que Agar está grávida, ela começa a meio que desprezar Sara. Porque é aquela situação, né, minhas irmãs? Começa a se achar demais. E aí, nisso que começou a se achar demais, ela começou a desprezar a senhora dela. E nisso que ela despreza Sara, Sara fica furiosa, Sara fica nervosa, começa a maltratar Agar, começa a atribuir peso, começa a ter maus tratos mesmo, porque Sara estava se sentindo ali ofendida, chateada. E aí nisso que Sara começa a maltratar Agar, Agar faz o quê? Faz jus ao nome dela, ela foge. Ela foge para o deserto, ela foge de Sara, ela foge de Abraão, ela foge daquele lugar porque ela estava correndo da senhora dela. Só que aí no meio do caminho, no meio da fuga de Agar, em Gênesis 16 ainda, o anjo vai ao encontro de Agar. E nisso que o anjo vai ao encontro de Agar, ele manda Agar voltar. Pois é, o anjo instrui Agar a voltar para a senhora dela. E ali foi a primeira vez que Agar teve a sua visão aberta. Porque no caminho, fugindo, o anjo apareceu, o anjo fez uma promessa para ela, disse que Ismael seria o nome do filho, ele teria muitos descendentes. Ali o anjo vê ela,
faz a promessa para ela e manda ela voltar. Então, esse é o desfecho aí inicial da vida dessa mulher. Ela foge após ser maltratada, porém, ela mesma que procurou os maus tratos, porque se ela não tivesse desprezado Sara, ela não teria necessidade de fugir. Porém, desprezou, não aguentou a pressão da escolha dela, não aguentou a pressão da atitude que ela teve, e aí ela precisou voltar e se submeter à senhora dela. E aí, após Isaac nascer, Sara pediu que Abraão expulsasse Agar e Ismael. Quando Sara concebeu, quando Sara engravidou, ela mandou que Abraão expulsasse Agar e Ismael dali. Porque é um conflito que deu, ela viu Ismael rindo de Isaac, e aí, como toda mãe que defende a sua cria, ficou possessa de raiva, né? Falando assim num português bem claro. E mandou Abraão resolver a questão, manda essa mulher embora, com esse menino embora, porque eu não quero saber deles aqui comigo. E relutante, Abraão vai lá, despediu Agar, despediu o menino, porque, afinal de contas, Abraão era o pai do menino, então tinha aquele afeto de pai, por mais que Sara, deu jeitinho, mas tinha afeto ali de pai e filho. Mas Abraão segue a direção de Sara e coloca Agar e Ismael para fora. Então, mais uma vez, Agar vai sair, só que dessa vez sendo expulsa. Não como fugitiva, mas sendo expulsa dali. E Abraão vai dar ali o odre cheio de água para ela. E algo também curioso, porque não se sabe a idade de Ismael, não se sabe qual era a idade dele nessa situação aqui. E eles começaram a caminhar pelo deserto, até que é o que nós lemos, a água acabou, minha filha. A água acabou, o menino ficou exausto, o menino ficou cansado, o menino começou a se sentir mal, e Agar colocou ele debaixo de um pequeno arbusto, numa sombra, para que ele morresse, porque não tinha mais jeito, na cabeça dela, acabou. Paz do Senhor, Jaqueline, paz do Senhor, sejam bem-vindas, sejam todos bem-vindos. E aí, Deus em sua misericórdia, Deus em sua maravilhosa graça, bondade, amor, Ele intervém. Mais uma vez, o Senhor se apresenta, traz esperança, traz vida, traz segurança. O Senhor escuta o choro do menino. E tem uma versão, a Almeida vai dizer que o Senhor escutou a voz do menino. E aí alguns estudiosos falam que, para estar se referindo que Deus ouviu a voz do menino, é porque ele já tinha uma certa idade, onde ele já tinha até mesmo aprendido com o pai a orar, a falar com Deus. Mas aí, minhas irmãs, isso aí são estudiosos que falam nos comentários bíblicos. Então, o Senhor ouve a voz, ouve o choro de Ismael e providencia abundância, providencia água fresca. O Senhor abre os olhos de Agar para que ela enxergasse o poço que já estava ali. Entendendo que a visão ampliada é ter clareza, ver com clareza aquilo que já existe. O poço já estava ali. O poço já existia. Mas Agar não estava vendo, mas o poço estava ali. A visão de Agar foi ampliada, ela conseguiu ver, viu com aqueles olhos que só Deus pode abrir de forma espiritual, porque em momento de crise, em momento de desespero, é só Deus para abrir os olhos espirituais para conseguir enxergar o óbvio, minhas irmãs? E aqui a gente vai entendendo que nessa construção de jornada pelo deserto, de Agar e Ismael, nós vamos entender também sobre essa situação, sobre o caminho no deserto, o que o deserto nos promove, o que o deserto também nos permite viver. E aqui nós vamos compreender que no deserto nós ouvimos a voz de Deus com mais clareza. No deserto, o Senhor abre os nossos olhos espirituais.
No deserto, o Senhor nos capacita. No deserto, o Senhor nos forja. Ele forja as nossas habilidades. Então, olha a construção da vida de Agar e de Ismael. Deserto. Mas foi um lugar onde tiveram a visão ampliada, onde ouviram a voz de Deus, ouviram a direção de Deus e foram forjados, aprimorados, porque Ismael foi um grande flecheiro. Porque ele estava aprendendo no deserto a se tornar um grande flecheiro. Então tem lá os seus benefícios do deserto. Agar tinha um propósito. Agar, ela carregava um propósito, que era Ismael. Porque Ismael tinha uma promessa. Então Agar, ela carregava uma promessa. Agar não carregava só um filho, era uma promessa. Agar carregava um propósito, não era qualquer coisa. Agar sai vagando pelo deserto, talvez sem esperança, sem rumo, sem garantia de vida. A água acaba, não sabe mais o que vai fazer, como vai fazer. Mas Agar sabia ainda, mesmo diante desse caos, ela sabia que ela carregava uma promessa. Ela sabia que ela carregava um propósito. Ela sabia que Deus estava com Ismael. Só que Agar precisava ter a visão dela ampliada para enxergar o que existia, o poço que estava ali. O Senhor abre os olhos de Agar para ver o óbvio. O Senhor abre os olhos de Agar para que ela enxergasse que, olha, tá ali, tá pertinho, Agar. E eu tenho certeza aqui que muitas de nós já passou por isso. No momento de desespero, não conseguir enxergar o óbvio. No momento de desespero, no momento que não sabe o que vai fazer, no momento que uma situação bate na porta, começa a rodar igual uma barata tonta e fica desesperada e não consegue enxergar o óbvio. Eu tenho certeza que você já passou por isso na sua vida. De se encontrar numa situação onde o óbvio não estava sendo visto. A resposta estava do seu lado, mas você não estava conseguindo. A situação estava ali, mas você não estava vendo. E nós passamos por isso na nossa vida. Tem momentos que nós não estamos enxergando o poço na nossa vida. Nós sabemos que Deus é conosco. Nós sabemos que carregamos um propósito. Nós sabemos que carregamos uma promessa. Mas em muitas das vezes estamos como Agar, que não estamos enxergando o poço. Não estamos vendo com clareza o nosso propósito. Não estamos vendo com clareza a nossa promessa. Nós sabemos, mas nós não temos clareza. E o Senhor, Ele quer ampliar a nossa visão acerca do nosso propósito, acerca da nossa promessa. Nós temos uma promessa. Nós temos um propósito. Existe algo que Deus depositou na minha vida, na sua vida. O Senhor tem nos direcionado. Ele já nos disse que nós somos um sinal profético. Ele já nos disse que nós precisamos nos esforçar. E agora Ele nos diz que nós precisamos ter a nossa visão ampliada por Ele. Nós precisamos ampliar a nossa visão. Nós precisamos de um zoom espiritual para enxergar com detalhes, com riqueza de detalhes, aquilo que Deus já depositou na nossa vida. Porque Ele não vai fazer uma promessa, Ele já fez uma promessa. Ele não vai te sugestionar um propósito. Ele já te disse que você tem um propósito. Só que tem coisas que estão embaçando a vista. Tem coisas que estão colocando nos teus olhos como se fosse areia, para você não enxergar com clareza o seu propósito. E quando nós recusamos, escuta isso, quando você se recusa a enxergar o propósito de Deus na sua vida, quando você se recusa a tomar posse do propósito de Deus para a sua vida, é a mesma coisa que você estivesse falando para Deus que, olha, Senhor, eu prefiro ir na minha força, eu prefiro seguir os meus sonhos, eu prefiro seguir minhas vontades, eu prefiro seguir os meus desejos do que me submeter ao Senhor. Quando você se recusa a enxergar o propósito de Deus para sua vida,
Você está expressando para Deus que você caminha muito bem sem Ele. Então não faça isso. Não fale para Deus com ações que você não precisa dele. Não demonstre para Deus com ações que você não está nem aí para o seu propósito, que você não está nem aí para a sua promessa. Você precisa, eu preciso, nós precisamos nos submeter às promessas, aos propósitos e à vontade de Deus para a nossa vida. Se eu sei do meu propósito, se você sabe do seu propósito, por que então que está deixando o propósito de lado? Se você sabe do seu propósito, se você sabe que há uma vontade de Deus sobre a sua vida, por que então está deixando essa vontade para lá? Essa vontade de Deus para lá? Por que você está deixando de cumprir o propósito de Deus? Por que você está se impedindo de viver com intensidade, com verdade, as promessas de Deus liberadas sobre a sua vida? O que está te impedindo a enxergar o poço? O seu propósito. O poço aqui é o propósito. O poço aqui é a promessa. O que está te impedindo de enxergar a sua promessa? O que está te impedindo de enxergar com clareza o seu propósito? O que te impede hoje? O que tem te impedido nesses dias? O que tem te impedido durante esses meses e anos? Porque de repente eu estou falando com pessoas aqui que há mais de 10 anos sabem do propósito, mas não está conseguindo enxergar ele com clareza. Não está conseguindo olhar para o propósito de uma forma detalhada, observando a riqueza desse propósito e desejando viver ele na intensidade. O que está te impedindo? Frustrações te impedem de enxergar o poço, de viver o seu propósito? Medo? Você tem medo de enxergar o poço? Você tem medo de enxergar com clareza o seu propósito? Porque você sabe que vai te custar alguma coisa? Porque você sabe que vai te custar uma renúncia? Será que esse não é o seu medo? Você sabe do propósito, você sabe da promessa. Mas o que está te impedindo de enxergar com clareza? O que está te impedindo de ver os detalhes dessa promessa e desse propósito na sua vida? É sua rotina? A sua rotina está te impedindo de enxergar o poço? O seu trabalho? A sua família, os seus filhos? Não está conseguindo equilibrar a criação dos filhos com o teu propósito? O que está acontecendo? O que está te impedindo? É as vontades da carne? É os desejos? O que está te impedindo? É a inconstância? Alguma coisa está te impedindo de você enxergar com clareza o teu propósito. E nessa manhã, em nome de Jesus, você vai ter a sua visão ampliada. E você vai viver os propósitos de Deus para a sua vida. Você vai compreender que Deus tem sim algo grande e poderoso para você, para a sua jornada, para a sua família. Mas o que está te impedindo de viver esses propósitos? O que está te impedindo de enxergar o poço? O desespero na alma, a angústia, as ansiedades, as rejeições que você passou? Por que está andando em círculos? Essas perguntas que eu estou te fazendo, o Espírito Santo me fez. Karina, o que te impede de enxergar com clareza aquilo que já existe, que é o seu propósito? As suas desculpas, as suas dificuldades, as suas distrações, medo de rejeição, necessidade de aprovação, aceitação? O que está acontecendo? Nós precisamos entender. Nós precisamos pegar firme com Jesus e compreender. Irmãs, nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui porque Deus criou um ser humano aleatório e jogou na terra. Você não é uma mulher comum. Você não é uma mulher qualquer. Deus te criou com um propósito. Deus te criou para uma finalidade. Você não está aqui na terra só para multiplicar, botar filho no mundo e trabalhar 24 horas
Não, irmãs, é maior, é muito maior o que Deus tem para as nossas vidas. É para crescer, é para multiplicar, mas tudo com propósito. É além, é além. Você tem um propósito. A maternidade tem um propósito. O trabalho tem um propósito. A família tem um propósito. O casamento tem um propósito. Assim como a sua vida de solteira tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Você não foi criada apenas para uma coisa e acabou. Não. Tem mais. Tem mais de Deus para a sua vida. Tem mais de Deus para o seu ministério. Tem mais de Deus para a sua jornada. Tem mais de Deus para a sua família. Tem mais, irmã. Tem mais de Deus. Nós não podemos nos contentar com as pouquíssimas experiências que nós temos, porque tem mais experiências da parte de Deus. Então você não está aqui por acaso. Você não está aqui apenas para fazer isso que você está fazendo. Você está aqui para viver um propósito de Deus, para glorificar o nome de Deus, para levar Jesus para outras pessoas, outras mulheres. Mas nós não podemos andar em círculos, nós precisamos ter a nossa visão ampliada. Nós precisamos enxergar o óbvio dentro de tudo que nós fazemos. Nós precisamos ter clareza das coisas que Deus tem para a nossa vida. Porque Deus, quando Ele nos faz uma promessa, é durante a caminhada que Ele vai abrindo a nossa visão. É durante a vida de oração. É durante a vida de leitura da palavra. Conforme nós vamos andando, conforme nós vamos dando passos no Senhor, a nossa visão vai sendo ampliada por Ele. E nós vamos tendo clareza daquilo que Ele tem para a nossa vida. Não é da noite para o dia. Apesar que tem pessoas que é da noite para o dia. Deus faz uma promessa, ela logo entende, ela parte para cima e começa a viver muito rápido. Mas existe um processo de Deus na nossa vida. E nós precisamos almejar que a nossa visão se amplie. Nós precisamos almejar viver as coisas do Senhor para nós. Quando Agar teve a sua visão aberta e ampliada, ela compreendeu melhor ainda o que ela carregava. Ela compreendeu melhor ainda que ela carregava uma promessa de Deus. O desespero tentou até fazer ela esquecer da promessa. E ela pensou que a promessa ia morrer, porque ficou desesperada. Mas não. Quando a visão dela foi ampliada, ela compreendeu, sim, que ela carregava uma promessa e que Deus estava naquela promessa, que Ele ia guardar aquela promessa, que Ele ia prosperar aquela promessa. Mas ela só conseguiu enxergar isso tudo depois da visão ser aberta por Deus, ser ampliada pelo Senhor. Então nós precisamos seguir essa direção do Senhor para a nossa vida. De falar para Ele, Senhor, eu também quero ter a minha visão ampliada, porque eu não estou conseguindo nem me enxergar como o Senhor me enxerga. Eu não estou conseguindo, Deus. Eu sei que tem um propósito, mas eu não estou conseguindo ver o propósito. Eu sei que tem uma promessa, mas eu não estou conseguindo enxergar essa promessa. Porque, Deus, está difícil, é muita dificuldade. Na minha casa, apenas eu sou cristã, então está sendo muito difícil. Na minha casa, eu passo por vários bombardeios, então está difícil. No meu ambiente de trabalho, eu passo por vários bombardeios, Senhor. Eu não estou entendendo o meu propósito naquele lugar. Eu não estou entendendo o meu propósito dentro dessa casa. Mas, irmã, em nome de Jesus, o primeiro passo para entender as coisas do Senhor é confessando a sua limitação. Quando nós confessamos a nossa limitação de enxergar, Ele abre os nossos olhos e Ele vai abrir os teus olhos. Agar tinha sofrido, Agar tinha sido humilhada, Agar tinha sido até mesmo rejeitada. Só que eu não gosto de ficar focando nessa parte, porque a melhor parte foi quando Deus abriu a visão dela e ela teve a sua visão ampliada. Tem muitas pessoas que vão focar no sofrimento, na humilhação de Agar. Porém, o primeiro sofrimento e a primeira humilhação que ela passou foi fruto das próprias escolhas que ela fez. Quis se achar, quis se ensoberbecer e aí ficou complicado para o lado dela.
Nós não podemos focar apenas, minhas irmãs, nos sofrimentos e nas feridas. Nós precisamos focar que há um propósito além dos sofrimentos e das feridas. Você precisa focar no propósito e na promessa, e não num histórico de desgraça, de derrota. Tem muitas mulheres que estão presas num histórico fracassado. Tem muitas mulheres que estão presas numa história traumática, terrível. Eu tenho empatia, profunda empatia com todas as histórias, mas eu preciso te falar que há um propósito muito maior do que a dor. Há um propósito muito maior do que o sofrimento. Há uma promessa maior que o sofrimento. Há uma promessa que sobressai, que ultrapassa toda a dor que nós passamos. Porque até na dor, Deus tem um propósito. Porque a dor, minha irmã, ela também nos alinha. A dor também forja o nosso caráter. Porque a dor, ela nos faz orar mais. A dor, ela nos quebranta mais. A dor nos coloca no lugar que nós deveríamos estar sempre, que é de rendição. Então sempre vai ter um propósito no meio da dor, da dificuldade, do deserto, porque Deus vai usar aquilo ali para abrir os olhos. Deus vai usar aquilo ali para falar com a gente. Deus vai usar aquilo ali para forjar as nossas habilidades e nós precisamos entender isso. E nessa manhã eu quero te falar que os nossos olhos já foram abertos pelo Senhor. Meu olho foi aberto, o teu olho foi aberto, esse olho lindo que você tem aí, esses olhos azuis, verdes, esses olhos maravilhosos, castanho escuro que o Senhor te deu, já foi aberto, irmã. Deus já abriu teus olhos. O Senhor já abriu os teus olhos espirituais. Você já serve ao Senhor, você ora, você lê Bíblia. Deus já abriu teus olhos. Eu e você já sabemos que carregamos uma promessa. Eu e você já sabemos que nós carregamos um propósito. Nós já sabemos que temos a promessa e o propósito. Nossa visão já foi aberta. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos batizamos, ali a nossa visão também é aberta. E com o decorrer, vai se aperfeiçoando, vai aprimorando. Deus vai colocando o colírio santo nos nossos olhos. Então saiba, você já tem um propósito, você já tem uma promessa e você já tem os seus olhos abertos. Você compreende que os teus olhos já estão abertos? Mas agora você precisa que se amplie essa visão, porque você precisa ter uma clareza do seu propósito, clareza dessa promessa que você está carregando. Você precisa olhar para os detalhes dessa promessa que você está carregando. Você precisa enxergar os detalhes, coisas que eram despercebidas, mas hoje você precisa enxergar com mais profundidade e nitidez. E eu profetizo que haverá um colírio do céu nos teus olhos. E você vai enxergar com clareza, colírio espiritual, para você enxergar com clareza os propósitos, as promessas, em nome de Jesus. O deserto, minhas irmãs, não vem para nos matar, vem para nos forjar. Eu nem queria focar na questão do deserto, mas o deserto, ele vem para nos alinhar, não é para matar ninguém. É escola. Deserto de Deus é uma escola do cristão. Todo cristão vai passar por um deserto. Todo cristão vai passar por uma situação onde Deus vai lapidar, forjar, aprimorar e vai doer. Não tem como passar no deserto, lugar árido, lugar difícil, sem que doa, vai doer. Como tudo, a dor é desconfortável. É um calor excessivo para quem está no deserto, é uma dificuldade terrível, aí falta água, falta recurso. Talvez está faltando água, talvez está faltando recurso, talvez está faltando amigos, às vezes está faltando alguma coisa aí. Mas o Senhor está usando isso daí para te aprimorar, para te forjar.
Sabe, irmãs, nós precisamos parar de amaldiçoar os desertos de Deus. Nós precisamos parar de amaldiçoar os processos de Deus. Porque às vezes Deus nos conduz a um deserto, a uma situação, e a primeira coisa que a gente fala é: Senhor, em nome de Jesus, tira esse mal do meu caminho. Deus, tira essa desgraça da minha vida. Tu já passou por isso? Teve um momento da minha vida que eu passei por isso. Eu não tinha ainda entendido que eu tinha entrado no deserto. Eu não estava entendendo ali, de primeiro impacto, que era um deserto. E ali eu ficava dia e noite: Deus, me tira desse troço. Senhor, tira esse mal da minha vida, da minha mente. Senhor, em nome de Jesus, tira essa desgraça. Era assim, irmã. Era nesse ritmo. E depois eu fui entendendo que era deserto de Deus para forja, para fortalecer, para forjar o caráter, a postura, o posicionamento. Porque quando Deus quer transformar uma pessoa, Ele não vai levar para a praia. Ele vai levar para o deserto. Quando Deus quer moldar uma mulher, Ele não vai levar para o shopping. Ele vai levar para o deserto. E tu vai pensar que não vai sobrar nada. Quando tu tá no deserto, tu só pensa assim: meu Deus, não vai sobrar nada desse corpo físico. Acabou. Acabou. Mas não, minha irmã. Não amaldiçoe o deserto. Se renda no deserto. Para de olhar com os olhos carnais para o deserto e comece a olhar com os olhos espirituais. Não amaldiçoe o seu deserto. Se renda nesse deserto. Se renda ao agir do Senhor na sua vida. Deserto nunca será lugar de morte para o cristão, mas vai ser a escola de Deus para aperfeiçoar, para entregar novas habilidades. Foi no deserto que Ismael se tornou um grande flecheiro. Grande. A Bíblia faz questão de dizer que foi um grande. No deserto ele foi forjado. No deserto nós mulheres somos forjadas. No deserto Deus nos ouve. No deserto Deus nos entrega projetos. No deserto Deus nos entrega promessas. No deserto Deus nos convoca para alguma coisa, porque é naquela condição de deserto que a gente se coloca no lugar da oração. Porque quando está muito bem, não ora. Quando está muito bem, não jejua. Quando a vida está fluindo, o dinheiro está caindo, as coisas estão acontecendo, não coloca o joelho no chão. Aí Deus vem, fecha todas as portas, abre a porta do deserto, você entra e ali começa o trabalhar do Senhor. Porque ali vai orar todo dia, ali vai jejuar todo dia, ali vai fazer propósito todo dia. Porque o deserto dói e a gente quer sair dele. Então a gente começa a fazer coisas que nós não fazíamos antes, não estávamos fazendo antes. No deserto começa a ler Bíblia, no deserto compra livro. No deserto, minha filha, é um negócio de louco. Só que nós precisamos nos manter nessa constância. Porque se você está no deserto e está ouvindo Deus, está tendo sonho, está tendo ali os projetos sendo alinhados por Deus, no deserto tu está tendo intimidade, no deserto tu está ali recebendo o dom, no deserto tu está entendendo a palavra, tu está lendo a palavra, tu está jejuando. Mas se tu sai do deserto e tu para de fazer tudo isso, tu vai repetir na prova. Então vai vir outro deserto para tentar dar jeito nisso aí. Porque a gente repete prova, irmãs. Quando a gente fica muito tempo numa certa situação, num certo perrengue, é porque a gente não aprendeu direito, então a gente está ali para aprender ainda. A visão não foi aberta. A visão não foi ampliada. Então, quando tu tá muito tempo num período, tu tá muito tempo num ciclo, minha filha, em nome de Jesus, repetiu na prova. Aí é igual na escola. A gente repete, tem que ficar na disciplina. Não é nem disciplina, não. É dependência, né, gente? É dependência. A gente fica de dependência. O auge.
Mas, irmãs, se a gente entender e passar nessa dependência aí, vai ser um salto grandioso. Então nós precisamos compreender que o deserto de Deus não mata ninguém. Ele forja, ele alinha, ele forja o teu caráter, ele forja a tua vida de oração, ele forja a tua vida de jejum. O deserto de Deus é tão poderoso que ele te mostra quem está com você e quem já era para ter saído há muito tempo. Porque se quer um negócio para botar gente para correr, é deserto. Então ali Deus vai te fazer amadurecer. Amadurecer em todas as áreas. Amadurecer no seu caráter, amadurecer na sua postura, no seu posicionamento, amadurecer na sua fala. Ele vai te separar do bando para tratar, para te fazer avançar. Então, minhas irmãs, não reclame mais do deserto. Se renda, faça diferente. Se até hoje você estava reclamando do deserto, falando para Deus, Pai, não estou aguentando mais esse deserto, não estou aguentando mais essa aflição, se renda ao processo do Senhor. E aí você vai adiantar ainda mais o seu processo, porque quando a gente entende e se rende, acelera. A gente vive ali um acelerar de Deus. Porque a nossa visão já foi aberta, já há um entendimento sobre nós. Nós sabemos onde estamos, por que estamos e o que temos que fazer ali. E nós precisamos entender que Deus, Ele quer fazer coisas grandes nas nossas vidas. Eu não falo isso como jargão não, mulheres. Porque Deus quer mesmo fazer coisas grandes nesse tempo e nessa geração. Deus te escolheu nesse tempo, nessa geração, para um propósito. E tudo que você está enfrentando agora é um preparo de Deus na sua própria vida. Então, compreenda. Entenda o seu processo, entenda o seu propósito, compreenda a sua promessa. Entender, ter clareza, são duas coisas um pouquinho diferentes. Porque às vezes nós entendemos, mas nós não temos clareza. E nós precisamos entender e ter clareza para que tudo ande na conformidade. E entender é ter o conhecimento intelectual ou teórico sobre algo. Ter clareza é enxergar, sentir a realidade acontecendo na sua vida. Não apenas na teoria, mas a clareza ela nos proporciona a um salto maior, onde a gente consegue enxergar e consegue sentir ao mesmo tempo a realidade acontecendo. A gente se vê desempenhando o propósito, a gente se vê desempenhando aquela promessa. Você entende, você tem conhecimento da sua promessa. Mas quando você tem clareza da sua promessa, você se visualiza cumprindo, vivendo. Você entende o seu chamado, mas você tem clareza. Espiritualmente, você se enxerga desempenhando aquele chamado. Você sente. Deus te fez um chamado aí, te chamou para pregar. Você está entendendo que você tem o dom da palavra. Você entende. Deus me chamou para pregar a palavra. Aí você começa a ter clareza daquilo como. Você se imagina pregando. Você se imagina desempenhando. Você se imagina aconselhando. Você se imagina fazendo estudos. Ah, Deus te chamou para o ministério de louvor. Você entende que você tem um chamado para louvar a Deus. Mas agora você tem uma clareza, porque você se enxerga ministrando louvor. Você sente você ministrando louvor. É uma coisa assim que só quem tem o Espírito Santo consegue sentir. Mas a gente literalmente sente. E clareza é isso, é sentir. Você sente o seu propósito, você sente o seu chamado, você sente a sua promessa. Não é nada na teoria, é na prática. Você se vê, você se imagina, você tem vontade, você começa a sonhar com aquilo e você vai entrando em dimensões. Isso é ter visão ampliada.
Você entende, você compreende, você tem clareza do que já existe e está sobre você. Você tem clareza que você tem um chamado de Deus. Você entende que você tem um chamado de Deus. Mas agora você precisa observar melhor, ter uma visão ampliada para enxergar as riquezas dos detalhes que há no seu propósito, na sua chamada, no seu ministério. E a gente vai entendendo isso ao longo da jornada. Agar, por exemplo, ela entendia que Deus cuidava de Ismael, mas ela só teve clareza que Deus cuidava de Ismael quando os olhos dela foram abertos e ela olhou e viu o poço. Quando ela viu o poço, ela sentiu. Deus cuida mesmo. Deus proviu. E é nessa convicção, é nessa fé, é nesse alinhamento que nós precisamos caminhar. Nós precisamos entender que, em termos espirituais, entender significa também uma visão mental e clareza, uma visão espiritual aberta, aplicável à vida. Ou seja, muitas vezes, minhas irmãs, o Senhor nos dá o conhecimento, sim, do nosso propósito, da nossa promessa. Mas só quando Ele abre os nossos olhos espirituais é que nós conseguimos sentir e agir conforme a promessa na nossa vida. E Deus quer abrir a sua visão nessa manhã. Você precisa ter a sua visão ampliada e enxergar com clareza aquilo que Deus tem para você. E você precisa entender que você não pode mais fugir desse propósito. Você não pode mais fugir dessa promessa. Você não pode mais fugir dessa situação. Porque você sabe que tem um propósito. Você sabe que tem uma promessa. Então você não pode mais fugir. Porque o conhecimento já chegou na sua vida. O chamado já foi feito. Você não pode mais fugir. Nós não podemos fazer como Agar fez em Gênesis 16. Fugiu da pressão, fugiu da humilhação. E no caso dela aqui, ela fugiu do caos que ela mesma causou. Ela causou um caos, ela fugiu. Nós não podemos ser mulheres que causam caos e saem correndo também. Está repreendido. Nós não podemos nem causar caos em nenhuma circunstância. Está repreendido. Aqui só tem varoa abençoada. Mas Agar, ela foge no desespero. Foge diante da pressão. Foge diante da humilhação. E tem mulheres que também fogem diante da pressão. Porque ela começa a pensar, olha, eu só disse sim pro chamado e já tá desse jeito. Imagina se eu começar a viver na prática. Se assusta, quer correr. A pressão chega, quer correr, quer bater em retirada. A humilhação chega, já quer correr, já quer bater em retirada. Não, eu tenho que sair daqui, tenho que sair correndo. Não, isso aqui não é pra mim, esse chamado não é pra mim, esse ministério não é pra mim, essa igreja não é pra mim, essa família não é pra mim. Quer sair correndo, quer fugir da responsabilidade, quer fugir do chamado. Quer ter os olhos embaçados. E nós não podemos fugir, porque é exatamente isso, Thalita. Fugir também é desistir. É meio que dizer para Deus, olha, Senhor, é muito bonito esse propósito, lindíssimo, mas eu prefiro fugir, porque eu não estou disposta a pagar o preço. Eu não estou disposta a lidar com as pressões desse chamado. Eu não estou disposta a enxergar mesmo com clareza e ir para um novo nível. Não, Senhor. Nós não podemos fugir, amadas. Nós não podemos fugir do que Deus tem para a nossa vida. Sabe por quê? Não imagina hoje, não. Imagina daqui a 30 anos. Coloca a sua idade hoje, mais 30. Soma você daqui a 30 anos. Com quantos anos você vai estar? Eu vou estar com 60 e alguma coisinha. Imagina eu chegar nos 60 anos de idade, olhar para trás e ver que eu fugi do propósito, não estou vivendo o propósito, meus filhos não estão vivendo o propósito, meu esposo não está vivendo o propósito, minha família não vive o propósito.
Porque eu quis fugir do propósito. Imagina a frustração de você chegar daqui a 30 anos com aquela sensação terrível de insatisfação, porque fugiu do propósito, fugiu da pressão. E aí fica uma velha chata. Sabe aquelas velhas chatas? Que fofoqueira, fala mal de todo mundo, amargurada? É isso que a gente se torna se a gente fugir do propósito. A gente fica igual essas velhas. Fica de coque, fica crente, fica na igreja, mas fica chata. Porque ficou amargurada, não viveu o propósito. E é isso que o inferno tem tentado fazer na nossa vida. Nos fazer fugir do chamado, fugir do propósito, para chegar lá na frente, ficar frustrada, chateada, quebrada, entendendo nada. Vendo os filhos tudo desviado, fora do caminho do Senhor. Marido frio na fé, capengando, ministério falido. É isso que o inferno quer fazer com a gente. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer o seguinte: Ele quer ampliar a sua visão. Ele quer que você enxergue com clareza o propósito que está sobre você. Ele quer que você enxergue com clareza a promessa que está na sua mão, porque já está na sua mão, já existe. A tua promessa existe. Teu propósito já existe, mas você precisa hoje ter a sua visão ampliada. Parar de olhar para o teu propósito e pensar que ele é a sua última opção. Se nada der certo, aí eu vivo o meu propósito. Não. Se nada der certo na minha vida, aí de repente eu vivo sim o meu chamado. Não. O Senhor não é a última opção. Você não é a última opção de Deus. Nós não somos a última escolha e opção de Deus. Então, por que fazer das coisas de Deus a nossa última opção? Não tem fundamento, irmão. Não tem cabimento. Não faça do Senhor a sua última opção. Não faça do Senhor. Isso é terrível demais. Ele é a tua primeira opção. O chamado é a primeira opção da nossa vida. Eu não vou ser missionária porque todas as portas de emprego se fecharam para mim, agora só me resta ir para o campo. Não! Eu vou ser missionária porque eu entendo que não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito, vivendo o propósito. Eu não tenho a missão, eu não tenho a pregação, eu não tenho o estudo bíblico como última opção da minha vida. Eu tenho como primeira opção da minha vida, porque a minha vida é isso. A sua vida é o seu chamado, o seu propósito. Então não distorça as coisas. Viva o teu propósito, viva a tua promessa. Tenha a sua visão ampliada a partir de hoje. O Senhor deseja que nós tenhamos clareza espiritual, para enxergar a grandeza. Você já parou para pensar na grandeza do seu propósito, na grandeza da sua promessa? Pense comigo no dia que Deus te fez a tua promessa e no dia que o Senhor te chamou para viver o propósito dele. Pensa só. Tu já pensou na grandeza? Tu já pensou na preciosidade disso? De Deus te entregando um propósito, Deus te entregando uma promessa, Deus te entregando uma função, Deus te entregando ali um ministério, um dom. Deus te entregando a maternidade, que é a coisa mais linda na vida de uma mulher. E você podendo olhar para os seus filhos e declarando bênçãos, ensinando no caminho do Senhor, entendendo que ali tem um pastor, entendendo que ali tem um missionário. O seu filho pode ser um pastor, o seu filho pode ser um missionário, mas tudo que ele será vai depender do seu posicionamento hoje. O que você está semeando no coração dos seus filhos? Você está semeando o reino de Deus no coração deles? Ou você está semeando no coração deles primeiro uma faculdade?
Não é errado. Não sou contra, não. Mas o que você tem semeado primeiro no coração do seu filho? Porque o que ele vai se tornar amanhã vai depender do seu posicionamento hoje. Então, se você for uma mulher de Deus, que entende o seu propósito, o seu chamado, você vai semear na vida do seu filho isso. Propósito e chamado. Então, compreenda isso. Há um propósito sobre a sua vida. Há uma promessa sobre você. Há uma promessa sobre o que Deus te deu. Ele fez uma promessa antes de te dar tal coisa. Mas você precisa ver a grandeza disso. Você precisa olhar para aquilo que Deus te deu com zelo, com amor, com gratidão. E ter a visão ampliada, minha irmã, é para todas as áreas da nossa vida. É ter uma visão ampliada na sua vida de solteira. Para quem está solteira ainda, que precisa ter uma visão ampliada, como você tem a sua visão ampliada na sua solteirice? É não tendo desespero para se casar, mas buscando ser uma mulher que dá bom testemunho, apta para ensinar outras mulheres também a viverem o processo da espera em Deus. Se você é uma mulher solteira, a sua preocupação hoje não tem que ser com o varão, quando vai chegar. Se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar do seu coração também. E Ele, no tempo certo, vai te enviar a sua bênção. Mas agora, você tendo sua visão ampliada, você vai ter clareza mesmo. Não, eu estou no meu tempo de solteira. Eu tenho clareza, eu tenho convicção. E eu compreendo que com as minhas experiências, eu vou instruir outras moças. Eu vou ajudar outras moças. A visão ampliada no noivado. Ter um noivado santo. Ter um noivado na presença de Deus. Para isso é ter clareza do teu propósito. É que na fase que você está, ali é uma oportunidade de você manifestar o reino de Deus. Ter uma visão ampliada na família. Dando um bom testemunho. Sendo uma mulher de oração. Porque você a entende, você tem clareza do seu propósito. Você não depende dos seus familiares de enxergarem um propósito em você. Porque você já entende, você é madura. Você sabe que tem um propósito. Você sabe que tem uma promessa. E não depende deles, depende de você, do seu posicionamento, da sua postura, da sua vida de oração, da sua vida de jejum, da sua sede por Deus, da sua fome pelas coisas de Deus. Ter a visão ampliada na área da criação dos filhos, como eu já disse. É você enxergar seus filhos como os cordeirinhos de Deus. Que você precisa ensinar, discipular, cuidar, instruir, forjar, alinhar, injetar princípios, injetar propósitos, semear orações, semear propósitos. E aí você vai ter clareza da sua vida na área da maternidade. Você vai ensinar outras moças, outras mulheres, como se posicionarem como mães cristãs, porque, gente, essa sociedade, ela está precisando de mães cristãs que se levantem para ensinar as mães que estão vindo a criar os filhos, como lidar, como agir, o que fazer, como orar, como ministrar, como instruir, como ensinar, que historinha eu vou ler. Só que isso só acontece quando a gente tem clareza. Quando a gente tem uma visão ampliada. Só acontece quando a gente olha para a nossa casa com uma visão ampliada, com uma visão profunda, com uma visão nítida. Que ali é uma ferramenta de Deus para impactar uma nação, uma geração, um bairro, uma escola e a própria igreja. Então nós precisamos ter a nossa visão ampliada em todas as áreas, na vida profissional também, principalmente. Você tem que entender
que Deus não te deu uma profissão, um certificado apenas para você ser uma mulher bem instruída e sucedida. Mas Ele te entregou isso com um propósito de te usar para ganhar outras mulheres, para forjar outras mulheres, para ensinar outras mulheres. Mas isso só acontece quando você tem clareza do seu propósito, quando você olha as riquezas do seu chamado, quando você olha a preciosidade de ser uma mulher chamada por Deus e você se alegra porque, meu Deus, entre tantas pessoas o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu para ser mãe, para ser esposa, para ser empresária. O Senhor me escolheu para pregar a palavra, para ministrar o louvor, para ser intercessora. O Senhor me escolheu entre tantas mulheres, Senhor, glória a Deus. É uma visão ampliada de enxergar que Deus te escolheu para cumprir um propósito, para viver uma promessa, para manifestar o reino dele. Minha irmã, nós precisamos ter a nossa visão ampliada. E Deus quer ampliar a nossa visão nessa manhã. Ele quer limpar a nossa visão nessa manhã. Eu tinha anotado aqui uma referência bíblica. Apocalipse 3:18. Vou abrir aqui. É isso mesmo, é o que a Bíblia diz. Ensina a criança no caminho que se deve andar e quando crescer ele não vai se desviar. É, exatamente. Os adolescentes estão sim problemáticos, porque muitos não são instruídos dentro de casa, não são ouvidos dentro de casa. Coloca o celular na mão da criança e deixa ela viver a vida dela. Isso está errado. Esse celular está comendo o cérebro do teu filho. Tenha controle. A criança, gente, não tem poder de decisão, não. De escolha, não. Na criança, quem manda é o pai e a mãe. A criança não se manda. A criança, ela não tem maturidade para se mandar. Então, em nome de Jesus, não deixa teu filho mandar em você. Mande nele, cuide dele, instrua ele, forje o caráter dele. Injete os princípios do Senhor na vida dele. Porque precisa, irmãs. A nossa vida tem que dar testemunho de Cristo, sabe? Eu vejo umas mães que Deus que me perdoe, dá nervoso, dá até medo de ser mãe, de ficar maluca. Porque tem umas mães que têm medo de chamar atenção, de botar no cantinho ali do pensamento. E, gente, a gente não pode ser assim. A gente tem que ter autoridade dentro da nossa casa, injetando os princípios do Senhor. Nós precisamos disso na nossa vida. Apocalipse 3:18, irmãs. Estou falando aqui, olha. Apocalipse 3:18. Cadê, gente? Olha o que fala em Apocalipse 3:18. Dou-lhes este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Compre de mim colírio e coloque nos teus olhos para você poder enxergar. E Deus quer colocar esse colírio nos nossos olhos hoje, para nós enxergarmos o nosso propósito, para nós termos a nossa visão ampliada e entender que nós não damos jeitinhos em nada. Nós oramos, nós jejuamos, buscamos a direção de Deus. Então, minha irmã, receba o colírio do céu, tenha a sua visão ampliada pelo Senhor. Não aceite ser uma mulher comum, não aceite ser uma mulher qualquer. Porque você não é nem comum e nem qualquer. Você é uma filha amada, escolhida, restaurada pelas mãos do Senhor. E Deus quer te usar nessa geração. Deus quer usar aquilo que Ele colocou na sua mão. Tem um propósito que Ele colocou na sua mão. E Ele quer usar ardentemente isso. Então para de ficar fugindo, para de ficar se sabotando, para de ficar ouvindo as vozes do inimigo. Deixa Deus fazer na sua vida o que Ele fez com Agar.
Ele abriu os olhos de Agar. Ele ampliou a visão de Agar para enxergar o que já estava ali. E você precisa enxergar o propósito que já está na sua mão. Porque você é um sinal profético, você é uma voz profética, você precisa estar firme e forte na presença do Senhor, vivendo e desempenhando aquilo que Ele já determinou para a sua vida. Então, não fuja mais, não fuja dos processos, não fuja da presença de Deus, não fuja dos propósitos de Deus, não fuja do chamado de Deus. Porque se você ficar fugindo, vai chegar um momento que você vai se arrepender. E aí, se vai recuperar o tempo perdido, eu não sei. Mas o Senhor não quer que a gente primeiro venha perder para depois pensar, como era lindo e grande, né, o que Deus tinha para mim. Mas eu perdi, né? Não. Deus não quer que você venha perder nada, o propósito dele. Ele não quer que você venha perder o propósito dele. Ele quer apenas que você tenha a sua visão ampliada, lavada, purificada, ajustada. Para depois que a sua visão se ampliar, ela se expandir. Porque é outro processo, a ampliação da expansão, são coisas diferentes. Deus primeiro precisa ampliar, você primeiro precisa ter clareza do seu propósito, você primeiro precisa ter clareza daquilo que já existe, seu propósito já existe. E depois que você entende seu propósito, tem clareza dele, você vai ter uma visão expandida, vai se expandir, e aí você vai olhar além do horizonte, você vai olhar além das fronteiras, você vai olhar e vai ver coisas maiores lá na frente. Mas hoje, você precisa ter a sua visão ampliada. Amplie a sua visão em Cristo Jesus e viva os propósitos de Deus para a sua vida. Viva a direção de Deus para a sua vida. Não fique atrás de A e B, não, minha irmã. Fique atrás do Senhor. Busque a presença do Senhor. Busque a direção do Senhor. Eu estou tentando ler os comentários aqui, mas... E tem um comentário aqui que eu não entendi, nem vou ler não para não cometer a gafe. Mas é isso, minhas irmãs. Deus quer ampliar a nossa visão. Eu sou péssima de ler comentários, minhas irmãs. Não corra do seu chamado. Não corra da sua promessa. Não corra do seu propósito. Eu vou falar mais uma vez. Não pegue atalhos para viver promessa e propósito. Não pega atalho não, porque isso não dá certo. Não pega atalho. Quem pega atalho não tem estrutura, não vai conseguir suportar o peso da glória, de carregar a bênção, a promessa. Então não pegue atalho. Você está sem direção de Deus, ore até que Ele lhe dê a direção. Você não sabe o que fazer, ore até que Ele te diga o que fazer. Não pegue atalho, não fique atrás de profeta no YouTube, não fique atrás de profeta no Instagram. Vá para o lugar secreto, vá para a oração, que é ali na oração que o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais, é ali na oração que Ele vai te entregar sonhos, projetos, é ali na oração que Ele vai te alinhar, vai te forjar, vai te fazer amadurecer e você vai rompendo, vai avançando. É na oração que Ele vai te curando. Na oração, olha só, a oração é tão importante na vida do crente que na oração você é curada de ansiedade, na oração você é curada de depressão, na oração você é curada de doenças, na oração você recebe visão, direção, na oração Deus te ensina tantas coisas valiosas. Na oração você aprende a fazer sociedade e não faz sociedade com o ímpio, com o incrédulo. E aí é outro assunto. Na oração Deus te envia pessoas certas. Na oração Deus te envia pessoas que vão ali te ajudar a buscar, te ajudar a ter uma vida de palavra, de renúncia. É na oração. Não tem como viver a promessa e o propósito sem ter uma vida de oração. Na oração você vai ter a sua visão ampliada, ajustada. O colírio do céu vai vir na oração. Você crê nisso? Você quer ter a sua visão ampliada? Você que está aqui, você quer que Deus amplie a sua visão? Coloca aqui nos comentários. Eu quero ter a minha visão ampliada.
para eu saber se você quer mesmo ter uma visão ampliada. Gente, tem 3 solicitações aqui de vídeo. Meu Deus! Você quer ter a sua visão ampliada? Fala comigo, escreve aí. Eu quero ter a minha visão ampliada. Você entende que você tem um propósito? Você sabe do seu propósito? Você sabe o que Deus te chamou para fazer? Você tem clareza do que Deus te chamou para fazer? Então você vai começar a fazer. Então você vai começar a viver. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês terão a visão ampliada. Em nome de Jesus. Ainda hoje. Depois dessa oração. E você vai me dar um feedback ainda. Você vai ainda me falar, Karina, eu entendi. Eu tava meio vagueando, tava igual a Agar no deserto, tava meio assim, rodando pra lá e pra cá, tava perdida, porque a Agar, gente, ela ficou perdida no deserto, né? Ela ficou perdida ali no deserto. Desesperada, ficou perdida. O desespero tem isso. Nos deixa perdidas. Mas aí, você pode até ontem, você tava assim, Deus, eu nem sei o que o Senhor me chamou pra fazer. Eu nem sei, Jesus. Meu Deus, eu não sei lá. Não sei, Jesus. Mas hoje você sabe o que você tem que fazer. Você sabe do seu chamado, você sabe do seu propósito. Você sabe o que você gosta de fazer. Sabe como você descobre o seu chamado? Tem umas estratégias para descobrir chamado, gente. Mas a gente descobre o nosso chamado pelo nosso jeito natural de se comportar diante das coisas. Por exemplo, quando eu me converti, Deus, através de um profeta no monte, ele me disse que eu teria o dom da palavra naquele tempo, né? E eu era nova convertida, não entendia nada, não estava nem entendendo o que aquele profeta estava falando comigo. E eu ficava assim, por um tempo eu fiquei muito perdida sobre o meu chamado. Eu fiquei meio assim, sem saber o que fazer, porque a igreja queria me colocar para cantar. E eu não tenho voz para cantar. Eu não sei cantar. Eu não tenho fôlego para cantar. Gente, absurdo. E eu fiquei um tempo perdida, assim, no início da minha conversão. Porque eu ficava sem saber. Tá, Deus me disse que eu ia ter o dom da palavra, mas como que isso vai acontecer? Aqui na igreja querem que eu cante, mas eu nem sei cantar. Tá uma bagunça isso aqui. Só que eu fui tendo uma inclinação natural pela leitura bíblica. Eu comecei a ler a Bíblia muito rápido. Eu comecei a ler a Bíblia logo na primeira semana de convertida, eu comecei a ler Bíblia. E ao longo do tempo, Deus foi amadurecendo em mim o meu chamado, que era a palavra. Então, você sabe o seu chamado quando você percebe aquilo que você tem mais aptidão para fazer. Você gosta mais de ler, você gosta mais de estudar, você gosta mais de falar, ou você gosta mais de cantar? Ou você gosta mais de orar? Não, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de fazer, sabe, me mostrar assim, mas eu amo orar, amo ficar intercedendo. Então, olha, já tem um chamado à intercessão. Não, eu gosto de falar, eu gosto de pregar, eu gosto de dar estudo, eu gosto de assistir estudo, eu tenho facilidade para me comunicar, mesmo sendo tímida, ainda assim eu consigo me desenrolar bem. E aí você entende, opa, tem a mistério da palavra aqui comigo. Consigo ouvir, consigo aconselhar. Gosto de cantar, fico cantarolando para cima e para baixo. Tem uma voz maravilhosa que Deus deu para cantar. Aí você vai descobrindo o seu chamado. E você vai lapidando o seu chamado. O chamado ele é como uma pedra bruta. E aí você vai lapidando essa pedra bruta na oração, na palavra e dando os passos no cumprimento do chamado. Obedecendo a ordem de Deus. E fazendo mesmo tímida, e fazendo mesmo que se acha incapaz, e fazendo mesmo se sentindo meio assim com vergonha, meio sem jeito, mas conforme você vai dando passos, você vai aprimorando a ferramenta. Então você sabe muito bem do seu chamado. E agora você precisa enxergar isso com clareza e começar a partir de hoje viver esse chamado. Eu não sei a forma que Deus vai usar a sua vida, mas eu sei que Ele quer usar a sua vida, senão Ele não nos teria dado essa palavra de ter uma visão ampliada. O Senhor quer nos usar, mas nós precisamos aceitar
tão bem que Ele quer nos usar. Porque ainda tem isso, irmã. Tem mulher que não aceita que Deus quer usar ela. E ela fica tentando fugir de Deus, fica igual Jonas, tentando correr. Não queira a baleia pra cima de você não, hein? Não recomendo. Então não fuja. Não fuja do seu chamado. Não fuja do seu propósito. Não fuja da direção de Deus para sua vida. Não fuja. Não se desespere, não se apavore, não tenha medo, sabe? Não fique desanimada. Porque Deus quer te usar nessa terra. Vamos orar para finalizar? Você se vê fazendo com alegria, com tanto amor, que você não quer sair dali. É assim. A gente vai entendendo o nosso chamado exatamente assim. É prazeroso fazer aquilo. É maravilhoso estar envolvido naquilo, da vida, da alegria, da ânimo, da vontade de estar ali, de fazer aquilo ali. Então, minha irmã, não se acovarde. Você pode se sentir pequena, você pode se sentir vulnerável, mas tudo isso Deus usa. A pequenez Ele usa, a vulnerabilidade Ele usa. Ele só precisa que você tenha a sua visão ampliada e se coloque nas mãos dele para que Ele te use. E não tenha medo quando Ele começar a te usar. Não tenha medo quando Ele mandar você entregar palavras proféticas. Não tenha medo quando Ele começar a trazer pessoas na sua mente para você orar. Não tenha medo de cumprir o seu ministério. Não tenha medo de crítica. Não tenha medo de rejeição. Tudo isso faz parte. Jesus foi criticado. Jesus foi rejeitado. Jesus foi açoitado. Jesus foi tudo. Passou por tudo. Foi pressionado, ridicularizado, humilhado. Mas Ele cumpriu o propósito. Ele não olhou para o que as pessoas estavam fazendo. Ele até viu que elas eram dignas, né? De compaixão. Então não se desanime por causa de A, de B, não tenho apoio de A, não tenho apoio de B. Olhe para o teu propósito com clareza. Você precisa hoje, e eu quero que você faça um exercício quando eu fechar essa live. Você vai pegar um papel, vai pegar uma canetinha e você vai escrever ampliando minha visão sobre o meu chamado. E você vai escrever nessa folha o seu chamado. Você vai escrever nessa folha o seu ministério. E você vai escrever depois as suas dificuldades no seu chamado, no seu ministério. E depois que você reconheceu o seu ministério, depois que você viu ali uma objeção no seu ministério, você vai começar a orar por essas objeções, por essas dificuldades. E você vai expressar para Deus: eu entendi, Pai, qual é o meu chamado. Eu vejo com clareza. Eu vejo com nitidez o meu chamado. Eu vejo com nitidez o meu propósito. Meu propósito já existe, está do meu lado, está diante de mim, está na minha frente. Dorme e acorda comigo o meu propósito. Eu entendi qual é. Mas, Senhor, a minha dificuldade é essa. E Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Vamos orar nessa manhã? Vamos orar. Ore junto comigo. Fique em espírito de oração. Vamos orar aqui. Determinando e finalizando também, né, gente? Por mim, eu ficava aqui até 10 horas da manhã. Mas aí é muito para vocês, né? Vamos orar? Foi uma bênção ter vocês aqui. Foi uma glória de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra, ela vai ativar coisas dentro de você. Ela vai ativar coisas dentro de você. Escuta o que eu tô falando e o meu direct está ali para você testemunhar. Não porque eu sou melhor, não. Mas porque eu tenho certeza do que Deus tem na sua vida e tenho certeza do que Deus quer fazer através de você. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nós queremos, Jesus, render graças ao nome do Senhor. Nós queremos aqui nessa manhã, Pai, reconhecer diante do Senhor, Pai, que nós precisamos ter a nossa visão ampliada. Pai, em nome de Jesus, coloca um colírio do céu nas vistas dessas irmãs, dessas mulheres,
dessas pessoas que terão acesso, que estão tendo acesso a essa palavra. Coloca um colírio do céu para que essas mulheres, Pai, elas venham se ver como o Senhor as vê. Que elas possam se enxergar como o Senhor as enxerga. Que elas, em nome de Jesus, tenham a clareza espiritual do propósito que elas carregam. Que elas venham ter clareza espiritual, Senhor, da promessa que elas carregam. Ah, minha irmã, você tem um útero espiritual na sua vida. Está sendo gerada uma promessa dentro de você. Está sendo gerada uma promessa na sua vida, na sua família. É uma promessa grandiosa, poderosa, que vai impactar nações, vai impactar gerações. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo que tenta cegar, tudo que tenta, Deus, trazer uma poeira nas vistas, Deus, impedindo, Deus, essas mulheres de compreenderem a missão, o chamado, o propósito. Está repreendido em nome de Jesus toda trava, Deus, todo peso, tudo aquilo que tem tentado, Senhor, aniquilar a vida dessas mulheres, aniquilar a voz dessas mulheres. Deus, derrama um colírio nos nossos olhos nessa manhã e que possamos enxergar com clareza, com profundidade o nosso chamado, o nosso propósito, Pai. Não nos permita mais, Jesus, ser mulheres que vão ficar fugindo do chamado. Em nome de Jesus, nós não mais fugiremos do chamado. Nós não iremos mais fugir do propósito. Nós não iremos mais fugir do processo. Nós não vamos mais fugir, Senhor, daquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, edifica a nossa fé, Pai. Nos dá condições de viver o nosso chamado. Nos dá força, nos dá coragem, nos dá alegria de viver esse chamado. Deus, derrama um óleo de alegria sobre a cabeça de cada mulher que está aqui. Derrama alegria, derrama bálsamo. Pai, em nome de Jesus, destrava a mente, destrava o coração, destrava essa visão, Pai. Em nome de Jesus, destrava, em nome de Jesus, seja destravada pelo Senhor, seja destravada espiritualmente. Em nome de Jesus, que a sua visão seja ampliada pelo Espírito Santo, que você enxergue o seu propósito, que você enxergue a sua promessa, que você enxergue para o que Deus te chamou, que você se coloque na brecha, na dispensação do Espírito Santo. Deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor fazer na sua vida. É através de você que a sua casa será transformada, é através do seu posicionamento, é através do seu jejum, é através da sua vida de oração, em nome de Jesus. Não fuja do chamado, não fuja mais do chamado. Seja abençoada, seja cheia do Espírito Santo, seja ativada, seja renovada, em nome de Jesus. Que Deus sobre ti levante o seu rosto, que Deus te dê a paz nesse dia, em nome de Jesus. E que você viva a partir de hoje o seu propósito, o seu chamado. Não perca mais tempo. Viva o seu propósito, viva o seu chamado em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos por essa manhã, Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém, minhas irmãs. Glória a Deus. Vocês compreenderam essa palavra? Essa palavra trouxe clareza para o coração de vocês? Vivam o chamado. Parem de correr do chamado. Viva ele. Talvez tá tudo dando errado, porque como Jonas, você tá fugindo do chamado. Talvez tá tudo de cabeça para baixo, porque você está fugindo do chamado. Talvez tá tudo fora do lugar, porque você está desesperada, não está enxergando o poço, não está enxergando o seu propósito, não está enxergando a sua promessa e você não está sabendo o que fazer. Porque quando nós estamos no caminho errado, na direção errada e com prioridades distorcidas, a inquietação é grande dentro de nós. Precisam desse seu posicionamento. Para ser destravado, você precisa se posicionar. Então se posicione na presença do Senhor e tenha sua visão ampliada no nome poderoso de Jesus. E eu espero vocês semana que vem, terça-feira, 7h57 da manhã. Eu espero vocês aqui para mais uma palavra, mais uma live, para mais uma manhã de alinhamento. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o dia de vocês
Em nome de Jesus, minhas irmãs, até semana que vem. Um beijo no coração de vocês. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.